Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Esse é o Manhã no Ar que está começando. Hoje é feriado, né? Dia 8 de dezembro. Você quer ficar bem informado? Então acompanhe com a gente o que é destaque no programa de hoje. Aluno de uma escola na Zona Norte entra em sala de aula armado e ameaça os colegas. Ele conseguiu fugir antes que a polícia chegasse no local. Isso causou um alvoroço tão grande que todo mundo que estava dentro da escola durante a tarde saiu pelo portão e veio aqui para fora com medo desse aluno que estava armado. Militar reformado é preso suspeito de receptação de produtos roubados e crime contra a ordem econômica. Ministro da Fazenda visita o Amazonas e fala das expectativas da economia do estado para 2018. E para quem gosta de doces, no quadro Roteiro do Dia, separamos algumas opções de locais onde você pode encontrar uma grande variedade de guloseimas. Dá água na boca só de olhar. Bolos, doces, pães. Manaus cada vez mais com locais aconchegantes e comida gostosa de verdade. No esporte, o domingo será de decisão para os clubes que disputam a Série B do Campeonato Amazonense de Futebol. As partidas vão definir os times que disputarão o Barazão 2018. Isso e muito mais é a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, olha, você sabe que você pode participar junto com a gente aqui no Manhã no Ar, né? Entra na nossa página no Facebook, fica à vontade para falar com a gente por lá, deixa a sua sugestão de matéria, o seu comentário sobre o nosso programa, a gente adora a sua participação por aqui, tá bom? E ó, aqui em Manaus, um aluno de uma escola na Zona Norte entrou na sala de aula armado e ameaçou os colegas. A repórter Thea Morel tem os detalhes desse caso pra gente, vamos ver. Essa daqui é a Escola Estadual Letício de Campos Dantas. Nós estamos no bairro Fazendinha, atrás de uma garagem de ônibus que fica na zona norte da cidade. Essa escola aqui já foi apontada pela Polícia Militar, pela 13ª Companhia Interativa Comunitária, como uma das que devia integrar o Ronda Escolar. Um projeto onde a Polícia Militar entra na escola e que faz aí uma série de palestras e de orientações para os alunos para que haja uma redução do índice da criminalidade. É uma maneira de educar os alunos para que eles não entrem na vida do crime. Pois bem, essa escola aqui, na quarta-feira, foi cenário de uma situação no mínimo inusitada. Um aluno do 9º ano, que de acordo com a polícia tem 18 anos de idade, entrou armado na escola. E durante a aula ele acabou arrumando uma confusão com outros estudantes e puxou a arma. Isso causou um alvoroço tão grande que todo mundo que estava dentro da escola durante a tarde saiu pelo portão e veio aqui para fora com medo desse aluno que estava armado. Ele, muito esperto também, percebeu que ele ia ser pego, já que a polícia foi chamada, saltou o muro da escola. Apesar da gente ver aqui ó, que o muro tem arame farpado, ele conseguiu uma brecha para fugir e se evadiu, como fala a polícia, fugiu desse flagrante da arma. Ele já foi identificado pela escola, mas o nome dele não foi revelado. E a Polícia Militar, que esteve aqui, verificou que essa escola estava no pedido, para entrar no projeto para reduzir a criminalidade. Nessa quinta-feira de manhã, como a gente pode ver, ó, a escola está funcionando normalmente. Lá dentro a gente tem aula normal com os alunos, nada aconteceu, pelo menos ao que parece. Mas o que a gente observa é que a escola realmente não tem nenhum tipo de segurança que possa evitar com que os alunos entrem armados. Não tem nenhum tipo de detector de metal, não tem nenhum tipo de vigilância, a não ser, é claro, o próprio vigilante, o segurança que cuida aqui da portaria da escola. Quem mora aqui no bairro afirma que aqui alguns alunos realmente têm um comportamento que merecem uma atenção. No núcleo 12 do bairro Cidade Nova, os moradores têm sido frequentemente vítimas de assalto e os suspeitos têm hora certa para começar a agir. As ruas do núcleo 12 do bairro Cidade Nova estão sempre assim,
desertas. É por isso que os moradores têm medo de caminhar por aqui. Ainda mais quando vem sempre duas pessoas em cima de uma moto. Não é para menos. A maioria dos assaltantes utiliza a motocicleta para praticar esse tipo de crime. As câmeras de segurança das residências toda semana registram alguma ação diferente. Observe só essas imagens. A mulher que caminha na rua é a vítima. O casal que passa na moto pretende assaltar essa mulher. Eles identificam uma oportunidade. A mulher que está na garupa desce da moto, vai até a vítima, simula que vai sacar uma arma e consegue levar o celular. Imediatamente ela retorna para a motocicleta, sobe e esse casal vai embora. Esse casal, inclusive, é bastante conhecido pela comunidade. Essas duas pessoas sempre escolhem a hora certa de agir. Os assaltos acontecem por volta das 8 horas da manhã, existe uma pausa e por volta do meio-dia eles retornam e sempre agem da mesma forma. É a mulher quem anuncia o crime, ela sempre está com as pernas cruzadas na moto para facilitar a hora de praticar esses assaltos. Inclusive, recentemente, ela pintou o cabelo, segundo a comunidade, ela era loura e passou agora a ser morena, para ninguém reconhecer ela aqui na rua. Essas pessoas elas ficam passando intensamente fazendo esse tipo de assalto. As pessoas hoje aqui na comunidade não podem estar saindo de casa nesses horários, de 8 da manhã, como ela bem colocou, às 6 horas da tarde também, horário de pico, quando as pessoas estão saindo para as escolas, faculdades, chegando do trabalho, elas costumam passar e fazer esse tipo de assalto aqui na comunidade. Olha, de acordo com informações da polícia, o casal foi preso, viu? Por isso, aí os moradores do bairro podem ter um pouquinho mais de sossego. Bom, e 4 homens foram presos e um adolescente apreendido pela polícia após assaltarem um ônibus da linha 086 no bairro Distrito Industrial. As vítimas desse assalto relataram em depoimento para a polícia que os bandidos entraram no ônibus da linha 086 no Terminal 5, que fica na Bola do São José. Inicialmente, quando eles subiram no coletivo, demonstraram uma atitude suspeita. Eles estavam com armas caseiras e facas. Entre esses suspeitos, um adolescente de 16 anos. No total, 7 homens. Inicialmente, permaneceram calmos, calados e seguiram a viagem. Quando eles chegaram aqui na Avenida Oitis, eles anunciaram um assalto. Inicialmente, apontaram as armas para as vítimas e começaram a exigir os pertences. Fizeram uma limpa no ônibus. Eles levaram telefone, levaram dinheiro e também bolsas. Depois disso, um dos passageiros que estava na parte da frente, bem próximo ao motorista, ele notou o que estava acontecendo e conseguiu descer do ônibus. No momento que ele fez isso, ele se deparou com uma viatura da polícia, os policiais da 28ª SICOM. Ele relatou o que estava acontecendo e os policiais seguiram o ônibus. No momento que eles se aproximaram, perceberam a ação dos bandidos. Só que 2 suspeitos, eles notaram a presença dos policiais e conseguiram fugir pela janela do ônibus. Os policiais, eles abordaram o ônibus e os suspeitos que permaneceram no coletivo foram presos. Um adolescente apreendido. E todos os pertences dessas vítimas foram encaminhados, foram apreendidos e levados para o 14º DIP. Os bandidos, eles devem responder por esse crime e também colaborar com a identificação dos outros suspeitos. A polícia conseguiu prender 2 suspeitos e recuperar o dinheiro levado de um posto de combustível durante um assalto. Com eles foi encontrado uma arma personalizada. Por volta de 6h10 da manhã, esses 2 rapazes que vocês estão vendo aí na imagem estavam saindo de um posto de gasolina que fica no bairro Galileia, em uma das ruas principais daquela localidade. Eles haviam assaltado o posto, estavam com R$ 6.200, renderam frentistas
E na hora que eles estavam saindo, essa viatura aqui da 26ª Companhia Interativa Comunitária passou e percebeu a movimentação suspeita. Já tinham efetuado o roubo, rendido o gerente do posto de gasolina e na saída do cofre eles se depararam com a guarnição, onde solicitamos que os mesmos se rendessem, eles não reagiram, se entregaram. Eles foram trazidos aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Aqui eles foram identificados como Orleí Libório da Silva e Márcio Bennett Ribeiro. O Márcio, inclusive, a princípio, tentou dizer para os policiais militares que o nome dele era outro, que ele se chamava Marcelo. E aí os policiais acabaram descobrindo a verdadeira identidade do Márcio Bennett. Além do dinheiro que estava dentro da mochila, os 2 policiais militares que atenderam essa ocorrência também encontraram o armamento que foi usado pela dupla. Uma dessas armas é um simulacro, é uma imitação de arma de fogo muito bem feita que engana qualquer pessoa. E a outra é uma arma caseira que foi fabricada por esses homens e que atira de verdade. Pode causar um estrago muito sério. Inclusive, o policial militar falou que uma das balas havia sido deflagrada, mas provavelmente falhou. Essa arma, inclusive, estava toda identificada, personalizada, com a foto do Pablo Escobar. Em Maués, durante uma revista dentro do presídio, até uma máquina utilizada por tatuadores foi encontrada. As informações com o correspondente Geandro Soares. A operação envolveu policiais militares de Maués e da capital do estado. A revista iniciou às 6 horas da manhã e terminou às 8h15. Nas celas dos 91 internos foram encontrados diversos objetos, como navalhas, agulhas, tesouras, pedaços de madeira com prego, carregadores, bateria de celular, alicate, fone de ouvido e até mesmo aparelhos de tatuar. A revista ocorreu sem alterações e agora a Polícia Civil investiga como esses objetos entraram no presídio. Ontem a gente mostrou ao vivo a Operação Traíra, deflagrada pelo Ministério Público para investigar a suspeita de desvio de verbas em colônias de pescadores. O MPE acredita que quase 8 milhões de reais foram desviados através de contratos fraudulentos. O repórter Danilo Alves traz o resultado dessa operação. Às 6 da manhã, policiais civis e promotores do Ministério Público foram até a sede da Federação de Pescadores do Amazonas e Roraima para coletar documentos e outros materiais. Dentro dessas sacolas estão as prestações de contas que a federação fez com o governo do estado. O material é precioso para o MP. Eles investigam o desvio de verbas destinadas ao programa Pescando Cidadania. Quase 10 mil pescadores foram prejudicados. 26 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Precisávamos da apreensão da maior parte possível de material para poder ser analisado pela equipe, para saber os desdobramentos. Primeiro, para saber se existem outras empresas envolvidas. Segundo, para saber se existem outras pessoas envolvidas. E aí, claro, com os cruzamentos de dados que esse material nos trará, eventuais medidas poderão ser pedidas e decididas pelo Poder Judiciário. Esse fluxograma apresentado pelo Ministério Público informa como o esquema funcionava. Primeiro, a Secretaria de Trabalho enviava, através dos convênios, recursos à Federação de Pescadores e, em seguida, a Federação diluía esse dinheiro. A investigação do Ministério Público apontou que o que era para ser gasto com cursos profissionalizantes e outras capacitações a pescadores de cooperativas do interior do Amazonas, cerca de 1.200, na verdade, nunca aconteceu. A investigação apontou que todo esse dinheiro era revertido e enviado a empresas fantasmas e a pessoas desconhecidas. E, em troca disso, para prestar contas, essas empresas davam notas fraudulentas. E foi a partir daí que o Ministério Público começou a suspeitar de um possível crime. Durante as investigações que começaram através da 13ª Promotoria de Promoção Social do MP,
foram encontrados 8 convênios fraudulentos que somam R$ 7.850.000. Segundo o MP, todos os diretores da FEPESCA podem estar envolvidos em crimes como peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Tudo está sendo apurado, o grau de envolvimento de cada uma dessas pessoas e ver a profundidade em que cada um se envolveu. A liderança certamente está bastante envolvida junto com empresários. Agora, a extensão, até onde vai, a gente ainda vai apurar com mais critério, né? Essas foram as empresas visitadas pelo MP, a Master Comercial e a LC Góes Construções. Outras 4 também são investigadas. Nos 2 pontos visitados, apenas moradores viviam no local. Outro ponto curioso é que os repasses anuais entre 2009 e 2014 são de aproximadamente R$ 1 milhão por ano. Durante o período das eleições, em 2012 e 2014, os repasses dobraram. Aproximadamente R$ 2 milhões foram repassados à FEPESCA. Como havia falsificação de documentos, notas fiscais, uso de mesmo e-mail para a produção dessas notas, a ideia é que se encontrem nesses locais apresentados esses documentos ou os meios pelos quais esses documentos foram produzidos, demonstrando aí a participação das pessoas, os envolvimentos e os limites da atuação de cada um. O próximo passo é analisar os documentos e tentar descobrir para quem essas empresas repassavam os recursos. Enquanto isso, o processo está sob sigilo. O grande desafio nos crimes de lavagem, principalmente, é conseguir identificar onde está oculto o patrimônio desviado. E essa é a missão e o desafio do GAECO e do Ministério Público nesse momento. Lá em Manacapuru, a Operação Traíra também teve desdobramentos. O Erison Araújo tem os detalhes. Aqui em Manacapuru, a Operação Traíra, deflagrada pelo Ministério Público Estadual, cumpriu 2 mandados de busca e apreensão na casa do ex-secretário da FEPESCA e atual presidente da Colônia de Pescadores E9 de Manacapuru, Marcos Bindá, localizada no bairro do Biribiri, e também na sede da Colônia de Pescadores, que fica no centro da cidade. Na casa de Marcos, a polícia apreendeu vários documentos. Já na sede da Colônia E9, além de documentos, foram apreendidos também computadores. No ano de 2010, Marcos chegou a assumir a presidência da FEPESCA quando o então presidente Valzemir Falcão deixou o cargo para concorrer às eleições como candidato a deputado estadual. De acordo com Marcos Bindá, ele foi notificado a comparecer na sede do Ministério Público Estadual no próximo dia 12 para prestar esclarecimentos sobre a investigação. Um militar reformado foi preso suspeito de receptação de produtos roubados e crime contra a ordem econômica. Quem tem mais detalhes sobre esse caso é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Bom dia, Danilo. A polícia acredita que os materiais apreendidos na casa dele eram oriundos de roubo. Quais são esses produtos? Então, Carol, esses produtos são dos mais variados, mas de acordo com a polícia, eles todos foram furtados. Os principais que foram encontrados na casa desse servidor, ele é um militar reformado da Marinha, identificado como Raimundo Alves Feitosa, de 65 anos. O Raimundo, ele foi encontrado na casa dele com esses objetos: 8 televisores furtados de uma empresa, televisores smart com acesso à internet, também mais de 23 aparelhos de ar-condicionado, 350 gramas de ouro e também outros objetos aqui, como uma arma sinalizadora que é de uso exclusivo das Forças Armadas e também munições de calibre 38. Todo esse material foi encontrado pela Polícia Civil ontem, depois que a empresa que foi furtada acionou a delegacia especializada e, em seguida, acabou ali fazendo com que um GPS embutido dentro de um dos televisores que foi furtado fosse possível dar a localização desse suspeito. Então, eles estavam, todos esses objetos, junto, claro, com o militar, na casa do próprio militar, que fica no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. Foi aí que a polícia chegou ao local e, em seguida, ele foi
preso e levado à delegacia. As imagens que vocês acabam de ver aí é justamente no momento em que ele está sendo apresentado à área. Olha só que vocês estão vendo, todos os materiais estão sendo também apresentados na delegacia, há os ar-condicionados, as televisores. Ele disse que todos esses materiais, eles não eram roubados e que tinha comprado de terceiros e, apesar de não ter nota fiscal, ele afirmava que não tinha cometido nenhum crime. Mas todo mundo sabe que esse tipo de ação se chama receptação. Então é um crime sim, ele foi enquadrado, foi para a delegacia para prestar depoimento e está detido nesse momento no batalhão da Marinha, onde aguarda a audiência de custódia. Ele deve passar um fim de semana complicado, porque a audiência de custódia só na segunda-feira, Carol. Tá certo, Danilo. Olha, obrigada pelas informações e até já. Policiais da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente apreenderam quelônios e aves silvestres na casa de um empresário aqui em Manaus. A denúncia chegou aos policiais da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo por meio de um telefonema. Os policiais foram até a rua Jorge Bairde, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus, e no local comprovaram realmente o que havia sido denunciado. Na casa de um empresário de 61 anos, os policiais encontraram 14 quelônios e 3 aves silvestres. De acordo com o delegado Bruno Itotuzzi, que comandou essa operação, as aves estavam em locais inapropriados. O empresário foi conduzido até a delegacia e, em depoimento, ele declarou para a polícia que os pássaros eram da mãe dele. O empresário assinou o termo circunstanciado de ocorrência por crime ambiental e vai responder ao crime em liberdade. Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA. Agora um alerta, viu? Muita atenção na hora de comprar os produtos para a ceia natalina. As aves, como peru e chester, estão entre os itens que apresentaram mais irregularidades verificadas pelo Instituto de Pesos e Medidas. Desde o dia 13 de novembro, o IPEM inspecionou mais de 35 mil itens comercializados nessa época do ano. As aves de Natal estavam entre os alimentos com maior número de infrações. Você imagina, por exemplo, um pernil ou um peru, que é extremamente caro. Se você considerar o preço da embalagem, como vai ficar elevado o preço final para o consumidor? Então, o ponto de venda tem que etiquetar através daquela etiquetinha, descontando o que nós chamamos de tara, que para o consumidor é peso da embalagem. Nesta quarta-feira foi a vez dos vinhos. Os técnicos compararam o volume da bebida com a quantidade descrita na embalagem. Só foram trazidas para o laboratório garrafas da única marca com indícios de irregularidade. Mas aqui foi constatado que os produtos estavam dentro das regras. Graças a Deus deu tudo certo e as informações apresentadas pela embalagem constam com o que realmente vem no produto. As luzes de Natal e os brinquedos também foram inspecionados. E, segundo o Instituto, as irregularidades nesses produtos são mais graves, porque colocam em risco a segurança dos consumidores. E o que nós orientamos aos pais, principalmente na hora de fazer a aquisição, é que façam uma simples verificação. Se for o brinquedo, veja na embalagem se existem as informações em português, se contém a faixa etária e se tem a marca do Inmetro. A partir do dia 20 deste mês, o IPEM Amazonas vai divulgar no site do Instituto os nomes das marcas de produtos natalinos reprovados nos testes. Todas as empresas têm 10 dias para apresentar as justificativas. E vários agentes de endemia foram às ruas reforçar o trabalho de monitoramento e combate aos focos do Aedes aegypti. Como anunciamos aqui recentemente, 9 bairros estão em situação de alerta por causa da infestação do mosquito. A intenção é reduzir ainda mais o número de casos das doenças. Em 2017, o número de casos notificados da dengue diminuiu quase 50% em relação ao ano anterior. A redução do número de pacientes com Zika chegou a 90% e de chikungunya, 40%. Apesar disso, Manaus ainda tem zonas de risco. O trabalho, que é realizado diariamente pelos agentes de endemia, foi reforçado.
As ações começaram aqui no bairro Alvorada, porque aqui é a zona com maior vulnerabilidade, segundo o último Lira divulgado. Mas além desse bairro, também outros 8 bairros vão ter as ações intensificadas. E principalmente a participação da sociedade é importante nesse combate. O mosquito ele está presente muito nos nossos quintais, nos quintais das nossas casas, dos nossos vizinhos. Então a gente está chamando a comunidade para participar. A data da campanha é estratégica. É nessa época que o mosquito tende a se reproduzir. Esse momento realmente ele representa um momento no qual nós vamos intensificar essa questão da campanha para evitar que exatamente haja uma maior reprodução, né, desse mosquito e, consequentemente, a maior transmissão da doença. Depois de 2 casos de dengue na família, seu Aldeziro garante que toma todos os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Tem, mas eu tenho cuidado, estou dizendo. Eu reparo todinho isso aqui, coisa, onde tem um vasinho, como ela me mostrou a tampinha, coisa. Não tem mosquito que aguente, que eu tiro todinho. Depois do intervalo, a gente mostra como foi a visita do ministro Henrique Meirelles a Manaus e ainda a nossa interação com a rádio FM O Dia. O Ministério Público Federal denunciou o prefeito Arthur Neto por ocultação de patrimônio. Isso e muito mais daqui a pouco. A gente volta já já.